A América do Sul e a selva amazônica despertavam um grande fascínio no mundo durante todo o século XIX. Exploradores de diversos lugares do globo sonhavam em encontrar as riquezas da floresta, assim como conquistá-la. Nesse contexto, países como Brasil e Bolívia se alavancavam no processo de dominação de seu território. Paralelamente, ambos os países já apresentavam necessidades mais efetivas para escoar suas mercadorias para território estrangeiro. Foi neste cenário que surge a ideia da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A Madeira-Mamoré foi um desafio monumental e que acabou tendo um efeito desastroso. Grandes empresas foram à falência. Muitos homens morreram na sua construção. Foram mais de 40 anos em várias tentativas para concluir a ferrovia. Mas, o que tornou este empreendimento algo tão terrível e com tantos problemas? E por que esta estrada de ferro ficou conhecida como sendo a Ferrovia da Morte? A Bolívia em meados do século XIX, apesar da instabilidade política, já apresentava um processo de desenvolvimento comercial e diversos desafios a serem superados. Um desses desafios era a exportação de mercadorias pelo Atlântico, ao qual demandava o uso da bacia amazônica por via fluvial. Os rios fronteiriços Madeira e Mamoré eram os principais afluentes utilizados no escoamento de mercadorias para se chegar ao Atlântico por dentro do Brasil. Contudo, o trecho entre Guajará-Mirim e Santo Antônio do Madeira, atual cidade de Porto Velho, era extremamente irregular, com diversas cascatas e quedas d'água, de modo que seria necessário uma forma de transporte mais eficaz para superar os trechos encachoeirados do rio Madeira. Com isso, o governo da Bolívia se responsabilizaria em aprimorar o transporte da hidrovia utilizando os rios amazônicos. Em 1869, o governo boliviano contrata o engenheiro americano, Coronel George Erchant, que, vendo o alto custo da obra, parte para os Estados Unidos e Europa a fim de conseguir financiamento para a construção. Em um primeiro momento, Church pensa em canalizar o rio Madeira. No entanto, a falta de capital estrangeiro para tal o fez repensar, e considerou ser mais propício à construção de uma ferrovia. Em março de 1871, a Madeira e Mamoré Railway Company Limited foi incorporada como uma subsidiária da National Bolivian Navigation Company, também de Church. O empreendimento deveria ser pago pelo governo da Bolívia, mediante empréstimos junto a bancos ingleses. A Public Works, uma empresa inglesa, era a empreiteira que efetuaria a construção. A ânsia deles para conseguir as verbas de investimento era tanta, que os engenheiros fizeram apenas uma visita rápida ao rio Madeira e sem nem sequer verificar se o terreno era plano, e nem a real extensão da futura via férrea, acabam assinando um laudo técnico dizendo que será fácil a construção da ferrovia. A saga da Madeira Mamoré estava apenas no início. O pesadelo começa em julho de 1872, quando os engenheiros da Public Works chegam ao local com material suficiente para construir, pelo menos 30 quilômetros de trilhos.
Logo eles são atacados pela malária, pela varíola, além de índios locais que os atacam como invasores. O calor, a umidade, os animais selvagens, além das terríveis cachoeiras que derrubavam embarcações matando seus tripulantes. A floresta tropical era impiedosa e ceifa a vida de quem a desafia. Em 10 meses os operários da Public Works abandonam Santo Antônio do Madeira sem assentar 1 metro sequer de trilho. A empreiteira alega ser impossível construir qualquer coisa naquela região. A desistência dos ingleses em construir a ferrovia levou a uma quase falência da Madeira Mamoré Railway Company. Foi necessária a intervenção com dinheiro brasileiro assumindo o pagamento de juros da dívida à Bolívia. Frente a este cenário, George R. Church vai agora aos Estados Unidos e contrata uma nova empresa, a americana Pitt Collins, uma das maiores construtoras de ferrovias americanas na época. Essa nova contratada chega a Santo Antônio em 1878. A tragédia que ocorreria nessa nova empreitada foi maior do que a anterior. Ainda nos Estados Unidos, um navio com operários com destino à América do Sul foi pego por uma tempestade. 80 pessoas morreram no naufrágio. Em pouco tempo os novos trabalhadores começaram a sofrer com o inferno amazônico. A malária, mais uma vez, foi muito impiedosa, e junto de outras doenças tropicais acabam sendo fatais para muitos trabalhadores. Pouco tempo depois, a justiça inglesa bloqueia os recursos de empréstimos concedidos para a execução da obra, o que gera mais problemas. Com muito esforço, eles conseguem concluir 7 quilômetros de trilhos assentados, e de fato inauguraram o primeiro trecho da ferrovia. Mas, para terror dos engenheiros, a primeira locomotiva a percorrer a ferrovia acaba tombando numa curva nos primeiros 3 quilômetros. A empreiteira Pitt Collins abandonou as obras em Santo Antônio, em agosto de 1879, com a morte total de mais 450 homens. Vinte anos depois, já no início do século XX, o Brasil inclui no Tratado de Petrópolis a obrigação de concluir a ferrovia como parte do pagamento da incorporação do território, onde hoje situa-se o estado do Acre. É aberta uma nova concorrência para a construção da ferrovia, e é aí que entra em cena Percival Farquhar. Para retomar as obras, desta vez foi contratada a empreiteira estadunidense May, Jekyll e Randolph, que instalou um canteiro de obras, em 1907, em Santo Antônio, mas decidiu mudar-se para um local 7 quilômetros rio abaixo, por ser o melhor porto. Este local será mais tarde a cidade de Porto Velho. Farquhar recrutou trabalhadores de todos os cantos do mundo. Estima-se que mais de 20.000 trabalhadores estiveram envolvidos na construção da ferrovia. As doenças voltam a atacar os engenheiros e trabalhadores, mas desta vez, Farquhar instalou uma infraestrutura médica e hospitalar com saneamento básico para evitar os problemas que as demais empreiteiras enfrentaram. Mas apesar dos esforços médicos, foram registradas 1.552 mortes durante a construção da ferrovia, a maioria por malária. A estrada de ferro Madeira-Mamoré foi concluída em 30 de abril de 1912, com 366 quilômetros de extensão total, e inaugurada em 1º de agosto do mesmo ano. Farquhar parecia ter finalmente vencido o inferno da selva tropical. No entanto, a situação econômica já era outra. O ciclo da borracha, demanda na qual impulsionou a construção da via, estava no fim.
Em 1931, o governo federal assumiu o controle da ferrovia. A madeira mamoré foi desativada em 1972. Sua estrutura foi sendo sucateada com o tempo. Em 1981, 7 quilômetros da ferrovia foi restaurada numa tentativa de preservar a memória da estrada de ferro e incentivar o turismo. A madeira mamoré hoje é um ponto turístico em Rondônia. As estações Porto Velho e Guajará-Mirim foram transformados em museus da ferrovia. Estima-se que nos 40 anos de construção, mais de 8.000 trabalhadores morreram vítimas da malária e outras doenças nas imediações da ferrovia.